Jaqueline, do que se sabe até agora, essa possibilidade de um agravamento da doença nos pacientes obesos, isso independe do grau da obesidade, porque tem divisões, né? Obesidade 1, obesidade 2, obesidade 3. O risco, ele é comum a todos os graus de obesidade ou há uma relação direta entre o agravamento e o índice de massa corporal? Pois é, Então, na verdade... Quem desculpa, fala? eu não sabia para quem era. Eu achei que era para mim. Desculpa. Eu tinha Quem perguntado fala? para a Jaqueline, mas fiquem à vontade. Ah, tá, desculpa, pode falar, Jaqueline. A gente pode complementar também, porque, enfim. Bom, quando a gente fala de obesidade, a gente percebe sim que existem graus. A gente sabe que existe um indivíduo com sobrepeso, que tem a questão do IMC, que vai ser o peso dividido pela altura ao quadrado. E com esse número, né, que a gente até brinca dizendo que é um número cabalístico, mas com esse número a gente consegue fazer essas divisões, essas gradações. Então a gente tem esse indivíduo de sobrepeso que fica em torno de 25 até 29,9 no IMC, quilo por metro quadrado, né? E a gente tem, a partir de 30 a 35, a gente tem a obesidade grau 1 e assim por diante. Então, a gente tem essa divisão sim. E nesse estudo do John Hopkins, que eu citei anteriormente e volto a citar, porque eles tiveram um N muito grande. E apesar de ser no John Hopkins, outros centros, esse é um trabalho que foi multicêntrico, né? Então, a gente não tem somente dados de pacientes que foram para um hospital em si, um conjunto de hospitais, mas os dados foram analisados por lá. Então, eles perceberam que o sobrepeso somente, ele não era um fator de risco que pudesse ter sido computado tão mais grave quando o indivíduo ele tinha um peso normal. Mas a partir do grau de obesidade 1, 2 e diante, isso sim era levado em consideração. Inclusive, pacientes muito jovens, com grau de obesidade 1 em diante, ou seja, a partir de 30, do MC a partir de 30, eles estavam complicando ainda adolescentes, indivíduos muito jovens, que não fazia até então sentido serem grupos de risco, né? Então, sim, é importante a gente ter isso em mente também, que o nível de obesidade, ele também está associado à capacidade, né? A maior taxa de complicação nesses indivíduos. Doutor Geraldo, a gente está falando especificamente da Covid-19. Mas, independente disso, a obesidade, de um modo geral, ela abaixa a imunidade da pessoa ou a imunidade do paciente? Isso, como eu falei para você, a obesidade ela é uma doença inflamatória crônica. Aquele tecido gorduroso, aquelas células com excesso de gordura, elas vivem num ambiente de hipoxemia, de falta de oxigênio, de amontoamento celular, que gera uma inflamação local, com produção de substâncias que a gente chama de interleucinas, TNF-alfa, que são substâncias que caem na circulação sanguínea do paciente, promovendo à distância lesão de endotélio, que pode aumentar o risco cardiovascular, resistência à insulina, que pode levar ao diabetes, por exemplo, que é muito comum o diabetes tipo 2 no obeso, né? E essa questão inflamatória crônica, como ela mexe também com a imunidade, ela pode predispor, desde o aparecimento de câncer, a uma maior suscetibilidade a infecções. E só uma observação, a obesidade, quando a gente fala dela aqui, e os trabalhos giram em torno principalmente da obesidade dita abdominal, aquela obesidade central, aquela barriguinha proeminente, que é aquele acúmulo de gordura dita visceral, né, que está lá nos órgãos abdominais. Ela sim tem um papel extremamente inflamatório e bem documentado em outras doenças. E a gente, do ponto de vista teórico, está trazendo isso também para o Covid-19. Bom, a obesidade cresce no Brasil e cresce no mundo. Eu te pergunto, Jaqueline, se a obesidade hoje já é vista como uma pandemia e, se for, se a gente estaria tendo, nesse momento, um encontro perigoso de duas pandemias, a obesidade e a Covid-19.
É interessante você falar, porque, na verdade, eu posso até incluir uma outra doença metabólica, porque quando a gente fala da obesidade, é importante a gente tratar, de fato, como uma doença, né? E como uma doença, ela tem diversas características. No Brasil, a gente tem, acho que cerca de 57, entre 55% e 57% da população com sobrepeso e mais de 20% da população com obesidade. Grau 1. Então, a gente está falando de dados de 2019. No mundo, a taxa de obesidade está girando em torno de 27% a 28%. Então, sim, a gente acaba tendo esse encontro, principalmente aqui no Brasil. E podemos falar em pandemia também para a obesidade, e eu vou incluir uma outra característica, que não é característica, é uma outra doença, para falar a verdade, que é a diabetes. Porque o indivíduo obeso, como o Geraldo estava falando, a gente não pode achar que é somente uma situação pontual. Aquele tecido que, na verdade, é uma glândula, acaba liberando, como o próprio Geraldo falou, uma série de proteínas, uma série de hormônios, mantendo esse ambiente inflamatório, o que causa um desbalanço metabólico nesse indivíduo. Então, muito dificilmente esse indivíduo só tem obesidade. Então, essa obesidade normalmente é associada com a diabetes, com a hipertensão. Então, para a diabetes, a gente já conhece que é uma pandemia e os números vêm aumentando de maneira assustadora. E a diabetes também é um fator de risco para a Covid. E aqui no Brasil, esses números também são muito altos. Então, a gente tem diabetes, a gente tem obesidade e agora a gente está no meio de uma pandemia que a gente está tentando entender o que está acontecendo, basicamente acompanhando as experiências de outros países. Mas, sim, é um encontro de pandemias. Vamos fazer um intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco. Para você que está em casa, não saia daí, a gente volta já.